dele, meu Deus, nós vamos receber em nome de Jesus. Amém. Mas palmas, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz maravilhosa do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, né, meus amados? O Senhor permitiu, né, de nós estarmos reunidos, né, em sua presença para o adorarmos em espírito e verdade, né? Aleluia, Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né, que o adorem em espírito e verdade. Glória a Deus. Então, meus amados, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, né, Ele ouve o nosso clamor, né, e responde, aleluia, mediante a sua bondade, a sua graça maravilhosa. Glória a Deus. Meus amados, vamos estar meditando nessa noite. Os irmãos, abra sua Bíblia nessa noite, Antigo Testamento. Nós vamos em Deuteronômio. Glória a Deus. Capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deuteronômio. Irmãos, uma passagem que eu várias vezes tenho meditado, né? E acredito que fala muito com cada um de nós, o cuidado de Deus, né? E muitas vezes também as provações que o Senhor nos permite, né? Então nós vamos ver aqui, irmãos, né? A vida do cristão, a vida daquele que serve ao Senhor, né? Como podemos dizer, muitas vezes não é um mar de rosas, né? Se nós formos olhar na palavra de Deus, como nós vamos ver aqui nessa noite, o povo de Israel ali sendo provado, né? Caminhando em destino à promessa de Deus, mas não era, eles não ficavam sem muitas vezes passar por dificuldades, né? E tudo isso era permissão de Deus. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverás o homem, mas de tudo, e o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus, amém? Então, meus amados, nós vemos aqui o Senhor chamando aquele povo, né, para que viesse recordar, né, por todo aquele caminho que eles haviam passado, louvado seja Deus, né? Recordar-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Louvado seja Deus. Então, meus amados, ali a cada dia que passava, se nós formos olhar na palavra de Deus, né, era um desafio que aquele povo passava, né? Mas aqui a palavra de Deus falando que era tudo a permissão de Deus, né?
Então, muitas vezes, meus amados, Deus permite nós passarmos por tudo isso, né? E aqui o Senhor dizia para saber o que estava no teu coração, né? Então, meus amados, muitas vezes Deus permite as provações, irmãos, para saber se nós vamos prevalecer, né? Se nós vamos ali, irmãos, aceitar aquela prova e continuar servindo ao Senhor com alegria, né? Louvado seja Deus. Versículo 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Então, meus amados, o Senhor ele permitiu aquele povo ter fome, né? Irmãos, se nós olharmos lá no livro de Salmos, não lembro o Salmo agora, né? Mas que fala, irmãos, que o povo de Deus, eles comeram o pão dos poderosos. O maná, irmãos, que Deus enviou, era o pão dos poderosos, né? Bastava eles saírem de manhã, né? E lá estava aquele maná, né? Eles iam, colhiam aquele maná e comiam e sustentavam ele e a sua família, louvado seja Deus. Então, meus amados, ali o Senhor estava dizendo, né, que o Senhor permitiu padecer fome e te sustentou com maná, glória a Deus. Então, meus amados, Deus, Ele nos envia também o maná, né? Ele nos envia força para nós caminharmos na sua presença, louvado seja Deus. Assim como permitiu aquele povo, né? Que muitas vezes o Senhor falava que era um povo de dura serviço, né? Um povo que muitas vezes eles murmuravam contra o Senhor, né? E sendo assim que muitos daqueles que murmuravam, eles pereceram. Eles não conseguiram sequer ver ao longe a promessa de Deus se cumprindo. Louvado seja Deus. Mas aquele que permaneceu, aquele que prevaleceu, meus amados, eles puderam contemplar, irmãos, que o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. E aqui no versículo 4, né, nós já vemos mais algo, né, da providência de Deus sobre a vida daquele povo, né? Quando diz: nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Glória a Deus. Então, meus amados, olha que coisa maravilhosa que Deus fazia na caminhada daquele povo, né? Aqui está dizendo, né, que as vestes não se envelheciam, né? Imagine você caminhando no deserto. Aqui está dizendo que nem os seus pés incharam, né? Isso era a providência de Deus, né? Para saber, para aquele povo soubesse que Deus estava ali à frente daquele povo. Pois a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que quando era durante o dia, né, o Senhor ali fazia com que havia aquela nuvem que sempre cobria aquele povo. E à noite, porque nós sabemos, meus amados, que no deserto, à noite, irmãos, muitas vezes é congelante, né? Quando é de dia, aquele calor escaldante, muitas vezes de mais de 50 graus, mas quando vira a noite, né, cai a temperatura, muitas vezes em graus muito baixos, né? E ali a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquela mesma nuvem se virava como chama de fogo ali, irmãos, sobre aquele povo, para que protegesse, né? Para que, irmãos, não viesse perecer naquele deserto. Louvado seja Deus. Versículo 5: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho,
assim te disciplinou o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Louvado seja Deus. Então, meus amados, ali, meus amados, Deus permitindo toda aquela provação, né, para que brotasse na vida daquele povo tudo o que estava ali oculto, né? Porque, meus amados, é como tem um ditado, né? Para você conhecer uma pessoa, você precisa comer o saco de sal daquela pessoa, né? Você conhece a pessoa num dia, você tem uma aparência daquela pessoa, mas você convivendo no dia a dia, irmão, vai ser o momento que aquela pessoa ela vai demonstrar quem realmente ela é, né? Se ela é uma pessoa arrogante, se ela é uma pessoa teimosa, se ela é uma pessoa amável, né? Então, ao decorrer dos dias, vai aflorando tudo aquilo, né? Então, aqui o Senhor dizia: sabe, pois, o teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, o Senhor estava disciplinando aquele povo, né? O Senhor estava, irmãos, como um pai, né? O pai que ama o seu filho, irmãos, ele vai ensinar aquilo que é bom para o seu filho. Ele vai ensinar seu filho a respeitar as pessoas, né? Ele vai ensinar o seu filho a ser um trabalhador. Então, aqui o Senhor dizia: assim também te disciplina o Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que nem dos vales e das montanhas. Glória a Deus. Então, meus amados, veja aquilo que estava reservado para o povo de Deus, né? Muitas vezes ele estava ali se passando, né, por momentos difíceis, mas, irmãos, olha, irmãos, que coisa maravilhosa Deus estava preparando para aquele povo. Então, meus amados, não é diferente aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, quando nós obedecemos a sua palavra, né? Quando nós temos prazer, aleluia, em obedecer ao Senhor, temos o prazer, irmãos, muitas vezes oferecer a Deus, né, a nossa oferta, como nós vamos falar um pouquinho, né, sobre ofertas que agradam ao Senhor, né? Então, meus amados, ali o Senhor dizia: assim como um pai corrige seu filho, eu estou te corrigindo, né, para que sejas bem sucedido, para que os teus caminhos sejam um caminho de bênção. Louvado seja Deus, glória a Deus. Versículo 8: terra de trigo, cevada, de vides, figueira, romeira, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Glória a Deus. Então, meus amados, aquele povo estava indo para uma terra, né, de grande fartura. Louvado seja Deus, que o Senhor ali havia prometido, meus amados, e por certo o Senhor haveria de cumprir a sua palavra, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós podemos trazer muitas vezes para a nossa vida cotidiana, né, a nossa caminhada a cada dia, irmãos, espiritualmente, irmãos, é como você está caminhando. Quando aquele povo ali, irmãos, ele caminhava literalmente, nós estamos no sentido espiritual, muitas vezes passamos por um grande deserto, muitas vezes passamos por um grande deserto, por grandes provações, por momentos difíceis. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu acredito
que o que muito incentivava daqueles que estavam ali caminhando e daqueles que puderam contemplar com os seus olhos, que foram poucos, né? Todos nós sabemos, daqueles que puderam realmente adentrar naquela terra prometida, né? Irmãos, o que incentivava, irmãos, era saber que eles estavam indo para um lugar excelente. Glória a Deus. Assim, meus amados, é o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem coisas maravilhosas. Aleluia. Basta, irmãos, que nós abrimos os nossos olhos espirituais, para que nós pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento. Aleluia. Nessa provação que muitas vezes nós atravessamos. Então o Senhor dizia, meus amados, que Ele havia permitido toda aquela provação, irmãos, para ver, para saber se realmente aquele povo não temia o Senhor, se aquele povo não ia blasfemar contra o seu santo nome. Porque, meus amados, no decorrer daquela caminhada, centenas ou até milhares perderam, né? Perderam sua vida. Muitas vezes a terra abriu a sua boca e engolia. Porque irmãos, eles blasfemaram contra o Senhor. Aleluia. Eles não tiveram, irmãos, a fé, né? Não suportaram as aflições, né? Se levantava contra o seu líder, que era Moisés, né? Que ali o Senhor havia colocado. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, aquele que tinha uma fé viva e verdadeira no Senhor, meus amados, eu acredito que quando via aqueles momentos difíceis, né, acredito que eles ali dobraram o seu joelho diante do Senhor, que eles buscavam a sua presença, para que pudéssemos, né, apresentar algo agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Já estamos por encerrar. Vamos aqui abrir em Levítico, voltando um pouco, né? Glória a Deus. Então lá na frente nós vemos, irmão, o povo estava caminhando, né? Caminhando, perseverando, sofrendo muitas vezes. Irmãos, e aqui nós vamos ver, né? Levítico 22 e 17. Glória a Deus. Irmãos, quando nós fazemos algo que agrada ao Senhor, né? Quando apresentamos ao Senhor o melhor, né? O melhor da nossa vida diante do Senhor. Então diz aqui Levítico 22 e 17. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento dos seus votos ou como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, tudo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vemos nessa passagem, né? Aquilo, irmãos, que o povo apresentava, ou que o povo deveria apresentar ao Senhor, né? Eram os requisitos. Irmãos, nós não podemos apresentar algo a Deus, né? Que é das nossas obras, algo desprezível, porque ali o Senhor dizia, né? Que era para oferecer ao Senhor, oferecerá machos sem defeito, ou gado, do rebanho de ovelha, ou de cabra. Porém, o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor. Aleluia. Então, irmãos, que nós podemos aprendermos que
tudo que fazemos para Deus, né? Tudo que nós fazemos ao Senhor, irmãos, não seja um sacrifício em vão. Irmãos, eu sempre falo, irmãos, eu não quero oferecer a Deus um sacrifício em vão, eu quero oferecer a Deus o melhor, né? Louvado seja Deus. Oferecer a Deus, irmãos, aquilo que vai subir diante do Senhor como um cheiro agradável na sua presença, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós não podemos oferecer a Deus algo, né, involuntário, algo contra a nossa vontade. Não, tudo que nós oferecemos a Deus tem que ser de todo o coração. Glória a Deus. Versículo 21. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de um voto ou uma oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável nele. Não haverá defeito nenhum. Versículo 22. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, sarnoso, ou cheio de espinge, não oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimadas ao Senhor sobre o altar. Glória a Deus. Então, meus amados, ali o Senhor dizia, né, que a pessoa não podia pegar o pior, né, lá do seu rebanho. Muitas vezes o que estava sarnento, está falando aqui claramente, né, um animal sarnento, um animal muitas vezes sem olho. Não, nós teria que apresentar o melhor ao Senhor, né, para que também o Senhor assim viesse receber, né, quando nós olhamos lá, irmãos, a oferta de Caim e Abel. Louvado seja Deus. Deus recebeu a oferta de Abel, né? Não foi o tipo da oferta, mas, irmãos, a maneira como ele apresentou diante de Deus, né? Ele apresentou, acredito, irmãos, de todo o coração, e o Senhor recebeu. Mas Caim, né, quando foi apresentar diante de Deus, seu coração era mau diante do Senhor. O seu coração, irmãos, não era voltado totalmente ao Senhor, porque Deus conhece, né, o nosso interior. Deus conhece, irmãos, esse momento que nós saímos do nosso lar para estar na presença de Deus, para estar oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, ali em Deuteronômio nós vemos que o Senhor ali estava permitindo-nos, né, aquele povo até mesmo passar fome, está dizendo a palavra de Deus. Mas, irmãos, o Senhor também deu um pão dos poderosos. Irmãos, o povo não tinha, irmãos, sentido, irmãos, do valor que tinha aquilo que Deus estava dando para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus estava dando o melhor para eles. Bastava, irmãos, que ele fosse ali no seu quintal, e lá estava, irmãos, o alimento, né? Eles ali, irmãos, provavam com sua família, e assim prosseguia cada dia. Louvado seja Deus. Então, meus amados, o Senhor, nosso Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele conhece, irmãos, a tua necessidade. Ele conhece a necessidade de quando nós nos colocamos na sua presença, né? Ele conhece a necessidade dos seus filhos, da sua família, porque Ele cuida, meus amados. Ele cuida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vamos estar nesse momento fazendo oração a Deus, né? Essa é a palavra, irmãos, que Deus pôs no meu coração. Que nós possamos, né, saber, irmãos, que o Senhor está à nossa frente, né? Como um poderoso guerreiro, Ele vai à nossa frente. Ele vai nos desbaratando as artimanhas, as armadilhas do maligno, para que nós lá na frente possamos glorificar o seu nome. Nos colocamos em pé, meus irmãos. Se os irmãos quiserem vir aqui à frente, vamos estar orando a Deus, agradecendo
ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer na nossa vida, né? Então, irmãos, que nós possamos confiar, continuar confiando nesse Deus maravilhoso, né? Nesse Deus poderoso, irmãos, que prometeu aquela terra maravilhosa, irmãos. E aqueles que foram fiéis ao Senhor puderam provar, irmãos, daqueles frutos, daquela terra, né? Louvado seja Deus. Nem mesmo aqueles gigantes puderam, irmãos, né, deter o povo de Deus. Mas eles adentraram porque o Senhor estava à frente daquele povo. Louvado seja Deus. Amado Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus que vela para com a sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê força, nos dê, Senhor, sabedoria para apresentarmos o nosso melhor a Ti, Senhor. Que não venhamos apresentar algo sarnento, algo desprezível ao Senhor, Pai, mas que possamos apresentar, Senhor, como oferta agradável, como um cheiro suave, diante da Sua presença, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor ouve a oração, Pai, nesta noite, que o Senhor responde, Pai, diante da Tua presença maravilhosa, Senhor. Meu Deus, assim como o povo de Israel, Senhor, eles ofereciam, Senhor, o melhor, Pai, eles ofereciam o melhor do seu rebanho, eles ofereciam o melhor, Senhor, da sua lavoura, na Tua presença, Senhor da glória, eles festejavam na Tua presença, Senhor, assim que nós também possamos festejar na Tua presença, nos alegrar, Senhor, em tudo quanto o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa família, Senhor. Senhor, cremos que assim como o Senhor, Pai, está na frente daquele povo, Senhor, de noite, Pai, é uma chama de fogo, Senhor, para nos aquecer, Senhor, e de dia, Pai, aquela nuvem, Senhor, assim o Senhor também tem feito nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Alcança cada vida nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então estar encerrando, né? Segunda-feira, então, né? Segunda-feira temos trabalho novamente. Quarta-feira, essa grande campanha, todos são convidados, né, meus amados? Os trabalhos também ali no Cristo Rei, que está acontecendo nesse momento, né? Que os irmãos apresentem também esse trabalho, né? Para que Deus, né, dê a direção, né? E que seja tudo conforme a vontade dEle. Meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor permitiu, Pai, de aqui estarmos, Senhor. Que o Senhor venha continuar falando em cada coração, Pai. Vem falando, vem restaurando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Os trabalhos que se prosseguem, Senhor. Senhor, a obra é do Senhor, a obra não é nossa, é do Senhor, Pai. Que o Senhor capacita cada obreiro na Tua casa, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Nós dizemos amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.